Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações mais uma vez. Tenho muito a agradecer a casa por todo esse ano que se passou. Bom, o tema de hoje é a culpa do Espírito, a culpa entre aspas aí, né? E quando a gente fala em culpa, a gente às vezes gosta de colocar sempre a culpa nos outros, para nos eximir das responsabilidades, daquilo que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Então, vamos pensar um pouquinho a respeito, principalmente nós espíritas. Às vezes a gente tem um pouco a mania de querer culpar, por exemplo, os desencarnados. Quando alguma coisa dá errado nas nossas vidas, é um obsessor, é isso, é aquilo, é alguma coisa que está fora da gente. Quando na verdade o grande problema, o grande culpado ou a grande responsabilidade muitas vezes está com a gente mesmo. E às vezes a gente não se dá conta ou não quer se dar conta, não quer assumir a parcela de responsabilidade que a gente tem perante os nossos atos, perante as coisas que nos acontecem. Então, para a gente entender o que é culpa, é a responsabilidade por um dano, por um mal causado a outra pessoa. E a consciência penosa, né? Que é o descumprimento de uma norma social, de um compromisso, muitas vezes assumido anteriormente à nossa encarnação, né? Para aqueles que comungam do ideal espírita, que acreditam na reencarnação, muitas das coisas que nos acontecem aqui, muitas vezes a gente pediu ou assumiu um compromisso anterior, e hoje a gente está aqui para que a gente possa cumprir com as nossas obrigações. Então, vamos refletir um pouco sobre essas questões na noite de hoje. No Evangelho de Tiago, né, lá na Bíblia Sagrada, nós temos essa passagem aí, e às vezes a gente acaba não pensando um pouco nela. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Então a gente precisa muitas vezes, dentro da nossa sociedade, no meio que a gente vive, né, orar também por aqueles que estão ao nosso lado, que muitas vezes foram colocados ali como instrumentos para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. Às vezes aquele vizinho chato, aquele chefe chato, né, ou mesmo dentro da família, às vezes uma pessoa que às vezes a gente não tem lá tanta afinidade, às vezes a gente acaba querendo culpar essa pessoa pelas coisas erradas que nos acontecem, na verdade está servindo de instrumento para que a gente cresça. E às vezes a gente não se dá conta disso. Claro que quando a gente vive um determinado problema, uma determinada situação, a gente não pensa nisso, né? O que a gente mais quer é ver a pessoa bem longe da gente. Mas quando não é possível que essa pessoa se afaste por um motivo ou outro, significa que ela precisa caminhar junto com a gente. Então vamos a alguns tipos de culpa, né? São pequenas coisinhas no dia a dia e que, se a gente refletir, se a gente fizer algo diferente, traz um grande benefício para a gente. Todo mundo conhece aí o nosso amiguinho, né, de histórias infantis, né, o Pinóquio, né? E quando a gente mente, quando a gente, às vezes, uma mentirinha inocente, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas às vezes essas mentirinhas vão se tornando muito grandes. E às vezes a gente perde o controle disso, né? E dentro do Espiritismo, né, Kardec nos deixou um preceito muito interessante e que a gente precisa tomar como regra para as nossas vidas, né? Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira. Kardec, quando estava fazendo, né, os livros, né, o livro dos Espíritos, o Evangelho, né, ele sempre teve um cuidado muito grande ao receber uma psicografia, ao receber uma mensagem, uma comunicação. Ele fazia sempre comparações para saber se aquilo tinha um fundo ou não de verdade. E hoje em dia, no nosso meio social, é muito comum, né, nas redes sociais da vida, né, às vezes a gente recebe alguma coisa, alguma mensagem, algum e-mail, enfim, seja lá o que for, e às vezes sem pensar a gente já vai repassando, sem checar se aquilo realmente é verdade, se, ainda que seja verdade, vai trazer algum benefício repassar determinadas coisas para frente. A gente tem que ter essa responsabilidade, principalmente nós espíritas, né? E às vezes aquela mensagem, aquela informação não é verdadeira, e às vezes no impulso de querer, né, levar adiante alguma coisa, a gente acaba passando para frente uma mentira. Então a gente precisa tomar muito cuidado, um cuidado redobrado, principalmente por esse preceito que Kardec nos deixou. Enquanto nos dizemos espíritas, a gente tem que ter um cuidado redobrado nas pequenas coisas do dia a dia. Às vezes pode parecer uma coisa inocente, mas uma mentira contada várias vezes, a gente sabe que às vezes acaba se tornando uma verdade, né, uma realidade virtual, uma realidade enganosa. Então temos que tomar cuidado.
Traição. Quando a gente fala em traição, não é só traição em um relacionamento. Às vezes, um amigo, por exemplo, trai a nossa confiança. Às vezes, dentro de um meio religioso em que a gente convive, alguém que nos faz alguma coisa, trai a nossa confiança, trai aquilo que a gente depositou na pessoa. Isso é muito ruim. E às vezes a gente também corre o risco de fazer a mesma coisa. E às vezes a gente não se dá conta disso. Cuidar de pessoas, cuidar de animais, cuidar de tudo aquilo que está à nossa volta. Muitas vezes, quando alguém deixa, por exemplo, uma pessoa de idade, sem cuidados, os cuidados necessários, os cuidados básicos, isso pode nos trazer depois um sentimento de, puxa, por que eu não fiz mais por aquela pessoa? Às vezes tem uma pessoa doente, a gente fica relutando em querer visitá-la, puxa, mas aí a pessoa vai e desencarna, a gente fica com aquele sentimento, puxa, deveria ter visto ela antes, deveria ter feito tal coisa, cuidado de alguém de uma forma melhor. Então, para a gente não ficar com esse sentimento de culpa, algo que só vai nos prejudicar, e principalmente, vamos seguir as nossas intuições. E todos nós, quando Kardec disse que todos somos médiuns, os médiuns no sentido, não só no sentido prático da coisa, uma mesa mediúnica, de um trabalho espírita. Às vezes, quando a gente tem uma ideia, alguma coisa que surge do nada, e às vezes a gente não presta atenção, poxa, por que não visitar alguém? Por que não fazer isso ou fazer aquilo por alguém? Então, são pequenas coisas que muitas vezes nos são assopradas, entre aspas, que a gente pode fazer. Então, a gente tem que ter mais ouvidos de ouvir para determinadas situações. E de uma maneira geral, a gente sempre quer culpar alguma coisa, culpar alguém. Às vezes a gente quer culpar a Deus pelas coisas que não dão muito certo nas nossas vidas. Às vezes a gente quer culpar, como eu disse, um obsessor, tem um anjinho de um lado e um diabinho do outro querendo me prejudicar, querendo me levar para o mau caminho. Será que é por aí? Ou então, aquelas superstições que a gente ouve por aí, só nesse quadro aqui, sexta-feira 13, o gato preto, a escada, a pessoa passando por debaixo da escada, sendo que a pessoa está ali lendo o jornal, sem atenção nenhuma, e tendo um buraco aí. Foi o acaso que, provavelmente a pessoa vai cair naquele buraco. Foi o acaso que fez a pessoa cair ali? Foi por causa da sexta-feira 13, do gato preto, ou pela desatenção dela? Então, a gente precisa ter olhos de ver e ouvidos para ouvir no nosso dia a dia. Prestar mais atenção nas coisas para não culpar a Deus, ao diabinho, ou seja lá quem for. E aí a gente cai naquela situação do personagem aqui do desenho animado, ó vida, ó céus, ó azar, tudo dá errado para mim, tudo conspira contra mim, nada dá certo na minha vida. Será que é assim? Será que é benéfico a gente alimentar esse sentimento de culpa? Esse sentimento de autopiedade? Tudo dá errado para mim, nada dá certo na minha vida. Dos outros tudo são flores e na minha vida tudo são espinhos. Dentro, à luz da doutrina espírita, vamos refletir sobre algumas coisinhas. No Livro dos Espíritos, nós temos lá uma pergunta, na questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Uma pergunta que todo mundo às vezes se faz, Será que os espíritos interferem nas nossas vidas? Realmente são capazes de fazer com que a gente faça isso ou aquilo? A resposta dos espíritos para Kardec: influenciam muito mais do que imaginas. E influem a tal ponto que são eles que nos dirigem. E às vezes quando a gente vê essa resposta, a gente então pensa, então, tá vendo? É o obsessor que está me prejudicando. É o obsessor que está fazendo com que eu faça isso ou aquilo. Que eu vá pelo caminho errado, que eu beba, que eu fume, enfim, todo tipo de vício, todo tipo de perdição nas nossas vidas. A culpa é do obsessor? Ele está ali. Existem essas obsessões, existem essas influências? Sim, existem. Mas quem é que permitiu que essas influências adentrassem nas nossas vidas? O obsessor chegou lá, viu a minha cara, foi com a minha cara e simplesmente chegou ali e ficou? Ou será que a gente, pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, permitimos que ele adentrasse nas nossas vidas? Se a gente deixa a janela aberta no final de tarde, vai encher de pernilongo na nossa casa. Se a gente não colocar lá um inseticida na tomada, vai encher de pernilongo, barata, todo tipo de insetos e objetos não desejados. A culpa é deles, desses bichinhos que estão adentrando? Eles viram a porta aberta e entraram. No caso das obsessões, dos espíritos menos felizes, é a mesma coisa.
Eles só adentram as nossas vidas, só influenciam as nossas vidas, se a gente permitir. Da mesma forma que um anjinho, né, que a gente viu lá na outra figura lá, também vai nos ajudar e também vai influenciar nas nossas vidas, se a gente tiver boas atitudes, bons pensamentos e boas ações. A gente tem que refletir sobre aquilo que estamos fazendo e pensando. Então, a culpa não é só do diabinho. Se ele está... O diabinho, assim, né, uma figura, né, uma simbologia. Se ele está do nosso lado, é porque a gente permitiu. Da mesma forma que podemos permitir que o anjinho, né, que o espírito bom, esteja ao nosso lado. Então, como distinguimos um pensamento, se ele procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Estudai o caso. Os bons espíritos só aconselham o bem. Compete a vós discernir. Discernimento. Pensar naquilo que estamos fazendo e naquilo que estamos agindo. Kardec sempre recomendou isso, né? Fé raciocinada. Às vezes a gente, né, dentro do meio espírita, vai lá está tendo a feira do livro lá na USA, vai lá na feira, vê um livro lá, puxa, que capa bonita, ditado pelo espírito tal, pelo médium tal. Às vezes a gente nunca ouviu falar naquele médium, nunca ouviu falar naquele espírito, mas compra por causa da capa. Então, temos que ter discernimento. Ler aquilo que vai nos acrescentar algo nas nossas vidas. Não simplesmente porque, é o fulano que escreveu, é o fulano que falou. Quem é o fulano? Tem fundamento, tem embasamento aquilo que ele está falando, ou simplesmente escreveu por escrever? Então, é sempre bom a gente consultar alguém que conheça um pouquinho mais que a gente, né? Essa obra é confiável, essa obra não é confiável. Quero informações sobre tal assunto, que obra eu devo ler? Não é vergonha nenhuma a gente pedir ajuda, quando a gente quer adquirir o conhecimento. Por isso que a gente, nas nossas vidas, é a mesma coisa. Como é que a gente vai distinguir um bom pensamento de um mau pensamento? Os espíritos bons jamais vão aconselhar algo que não seja benéfico. Se a gente está em dúvida sobre, puxa, será que devo fazer tal coisa? Pare, pense, faça uma oração, né? Leia um trecho do Evangelho, se for o caso, e tenho certeza que os bons espíritos vão estar do seu lado. Então essa imagem aqui diz muito. Se a gente está com os pensamentos elevados, fazendo as nossas orações, fazendo o Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, nada vai nos atrapalhar. Pode ser o espírito o menos iluminado possível. Ele não vai nos atingir. Mas a gente precisa agir de acordo com os preceitos de Deus e de Jesus. Pode o homem, então, eximir-se da influência dos espíritos que procuram nos arrastar ao mal? Resposta: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos pensamentos os atraem. Então, de quem é a culpa? Do espírito que está aqui tentando prejudicar? Qual a culpa é minha, que estou atraindo esses espíritos para minha casa? Quando a gente vai assistir algum programa de televisão, aquilo vai nos acrescentar alguma coisa? Vai acrescentar eu ficar vendo tiroteio, bala perdida e por aí afora? Será que não é melhor a gente, sei lá, assistir um bom filme? Hoje a gente tem aí a possibilidade de assistir a TV Mundo Maior, que é uma TV espírita, pela internet. Quem tem, às vezes, internet em casa, ou quem tem antena parabólica, pode assistir uma programação de qualidade que vai trazer luz para as nossas casas. Ou mesmo a Rádio Boa Nova, quem não tem, de repente, condições de assistir a TV, ouvir a Rádio Boa Nova, sempre tem ali um programa edificante que vai nos auxiliar em alguma coisa, tirar as nossas dúvidas. Ou eu vou deixar de entrar na minha casa violência e todo tipo de situação ruim. Se a gente está trazendo para as nossas casas luz, eles não vão querer naquele momento essa luz. Pode, depois de um certo tempo, também querer se iluminar, mas no primeiro momento eles vão se afastar. Por que meio podemos então neutralizar essa influência dos maus espíritos? Simples: praticando o bem, pondo em Deus toda a nossa confiança, e assim vamos repelir essas influências dos espíritos inferiores. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós, que vos insuflam as más paixões. Lembrai da oração do Pai Nosso: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Às vezes a gente faz de Pai Nosso e nem se dá conta, né, daquilo que a gente está pedindo. Livra-nos de todo mal. Como? Com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos elevados. Não adianta a gente fazer o Pai Nosso maquinalmente.
está lá fazendo o Pai Nosso pensando na conta do dia seguinte, né, na comida que eu vou fazer, naquilo que eu vou fazer. Não adianta nada. Você está se auto-enganando. Não é porque está fazendo o Pai Nosso que você está proporcionando luz para a sua vida e para as suas casas. Se a gente não sentir cada frase do Pai Nosso, a gente só vai se auto-enganar. Então tudo isso é como um rádio. A gente não quer sintonizar ali, por exemplo, a Rádio Boa Nova, vou lá e sintonizo, 1080. Agora, se eu colocar numa outra sintonia, uma outra numeração, eu não vou ouvir aquilo que eu estava querendo. E nas nossas vidas é a mesma coisa. Se eu quiser atrair para mim bons pensamentos, bons espíritos dentro da minha casa, dentro da minha vida, eu preciso me sintonizar com eles. Agora, se eu estiver agindo errado, pensando mal do outro, aí quem vai se achegar perto da gente são aqueles que comungam do mesmo ideal. Tem aqui uma chargezinha aqui falando sobre o Evangelho no Lar. Ali em cima, cheguei para perturbar a casa do Zé. Aí o outro, mas não vai dar mais. Por quê? Porque ele começou a fazer o Evangelho no Lar. Então esses espíritos que queriam ali perturbar a casa do Zé, não vão conseguir. Porque o Zé já está praticando, ou pelo menos tentando colocar em prática, os ensinamentos de Jesus através do Evangelho no Lar. Que é algo importantíssimo que qualquer um de nós pode fazer. Basta a gente ter um pouquinho de persistência e boa vontade. Pelo menos uma vez por semana, proporcionar ao nosso lar, aos nossos familiares, ainda que eles não queiram participar, proporcionar luz para os nossos lares. Isso é fundamental. André Luiz, no livro Agenda Cristã, também nos diz: não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida, examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Então não vai ser culpa de ninguém, de nenhum espírito, de ninguém encarnado, se as coisas não derem errado, se as coisas derem errado na sua vida, porque você não está agindo corretamente. Quero um emprego novo, sei lá, estou com algum problema no meu emprego, a situação não está boa, estou ganhando pouco, quero ganhar mais, só que eu não saio para procurar nada. Fico lá, no mesmo lugar, todo dia batendo ali o cartão, sofrendo e maldizendo o meu patrão, os meus colegas de trabalho, e não vou atrás de algo melhor para a minha vida. Não vou me qualificar. Vai bater na minha porta alguém oferecendo emprego, aquilo que eu estava querendo? Pode acontecer, mas é muito difícil. Se a gente não vai atrás dos nossos objetivos, as coisas não vão bater na nossa porta, né? Do céu só cai a chuva. Então a gente precisa ir atrás daquilo que a gente quer. Se a gente quer progredir na vida, tanto espiritualmente como materialmente, a gente tem que ir atrás. Então não podemos acusar ninguém se as coisas não dão errado nas nossas vidas, porque a gente não está agindo de forma errada. Voltando ao livro dos Espíritos, falei do Evangelho no Lar, falando da prece, está lá na questão 479. A prece é um poderoso auxílio, mas não basta murmurar algumas palavras para que se obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, ou seja, aqueles que fazem, não os que se limitam a pedir. Eu quero alguma coisa, mas eu não faço nada para conseguir. Fico lá o dia inteiro rezando. Vai adiantar? É indispensável que a pessoa faça a sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, posso rezar o texto inteiro, o dia inteiro na minha casa, fazer uma novena, promessa para esse santo ou aquele, mas eu só fico em casa sem fazer nada. Vai adiantar alguma coisa? Vai, digamos, não vai me prejudicar, mas eu também não vou sair do lugar. Então não adianta ficar rezando o dia inteiro. Não adianta vir ao centro espírita, assistir palestra, tomar passe e sair daqui e continuar com as mesmas atitudes lá fora. Entrar por um ouvido e sair pelo outro aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê. A gente precisa de alguma forma, em algum momento na nossa vida, colocar em prática. Senão a gente nunca vai sair do lugar. A gente fala às vezes que, puxa, as coisas não estão dando certo na minha vida, né? Mas a gente tem que pensar também por esse lado. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra,
os homens se punem a si mesmos pelo contato dos seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão remédio no bem. Então, às vezes, é, digamos, necessário que algumas coisas menos boas aconteçam, para que a gente possa crescer. A dor nos proporciona evolução, ainda que a gente, às vezes, não consiga enxergar dessa forma. Porque a gente não pode ficar a vida inteira querendo sofrer. No desenho lá que a gente vê, ó vida, ó céus, ó azar. A gente não pode ficar a vida inteira murmurando isso. A gente tem que procurar fazer algo diferente. Mas às vezes é necessário que alguma coisinha errada aconteça para que ele nos dê um empurrãozinho, para que a gente acorde para a vida. Puxa, quantas vezes depois de algo ruim nas nossas vidas, depois que passa, depois que a gente consegue superar aquilo, a gente não para e olha para trás, puxa, como eu cresci depois disso. No momento que a gente sofre, né, entre aspas, a gente não consegue ver dessa forma. Mas depois que passa, a gente, se tiver um mínimo de discernimento, um mínimo de bom senso, a gente vai, puxa, quanto eu cresci, quanto eu amadureci depois daquela situação. O Jurandir falou que semana que vem veio o Milton fazer a palestra aqui. Eu roubei, entre aspas, no bom sentido, devido à autorização dele, um pensamento que está lá num dos livros dele, que chama o Princípio 90-10. Não foi ele que criou, mas ele colocou lá no livro dele. Esse Princípio 90-10. Ele foi criado por esse senhor aqui, Stephen Covey. Ele é um escritor americano, já desencarnou, né? Ele lançou alguns livros, né, mais voltado para o mercado empresarial, né? Mas tem algumas coisinhas que ele colocou aqui que servem para as nossas vidas. E a gente vai ver que tem muita coisa a ver com o Espiritismo, né? Esse princípio 90-10 aí, por exemplo, a gente vai ver que tem tudo a ver com o Espiritismo. Então, o que seria esse princípio 90-10? 10% do que acontece na nossa vida está relacionado com o que se passa com você. Os outros 90% estão relacionados com a forma como você reage ao que se passa com você. Talvez não tenha ficado algumas dúvidas aí. Então vamos às explicações práticas desse princípio. Nós não temos controle sobre 10% do que nos sucede, mas determinamos os outros 90%. Algumas coisas que acontecem na nossa vida não é que é obra do acaso, mas são coisas que nós não temos o controle disso. Por exemplo, algumas coisas que nós pedimos antes de reencarnarmos, tem coisas que a gente não consegue mudar, mas a gente pode contornar algumas situações, agindo no bem, por exemplo. A gente não vai se livrar daquilo que a gente precisa pagar, mas a gente pode caminhar por outros caminhos, suavizar algumas penas, algumas situações que seriam insuportáveis se nós não estivéssemos trilhando no caminho do bem. Então vamos a um exemplo aqui que o Milton colocou lá no livro dele, e que é bem didático, né? Acho que é bem simples para a gente entender. Então imaginemos uma família, um pai, uma esposa, um homem, uma mulher e a sua filha. Você está tomando café da manhã com sua família. Sua filha, ao pegar a xícara, deixa o café cair na sua camisa branca de trabalho. Você não tem controle sobre isso. Aconteceu, foi um acidente. O que acontecerá em seguida a esse episódio é determinado pela sua reação. Então, caiu a xícara de café na camisa branca. Aconteceu, um acidente. O que acontece depois disso, aí a responsabilidade é sua. Então vamos ao primeiro exemplo. Você se irrita, repreende a sua filha e ela começa a chorar. Você censura a sua esposa por ter colocado a xícara muito na beirada da mesa. E aí tem prosseguimento, uma batalha verbal. Contrariado e resmungando, você vai mudar de camisa, né? Você não vai trabalhar com a camisa suja. Quando volta, encontra sua filha chorando mais ainda e ela acaba perdendo o ônibus para a escola. Sua esposa vai para o trabalho, também contrariada. Você tem então de levar sua filha de carro para a escola. Como está atrasado, dirige em alta velocidade e é multado. Depois de 15 minutos de atraso, uma discussão com o guarda de trânsito, que está ali cumprindo com o papel dele, e você recebe a multa. Chega à escola onde a sua filha estuda e ela entra sem se despedir de você.
Ao chegar atrasado ao escritório, você percebe que esqueceu sua maleta de trabalho. Seu dia começou mal e parece que vai ficar ainda pior. Você fica ansioso para o dia acabar e quando chega em casa, encontra sua filha e sua esposa de cara fechada, em silêncio e frias com você. Tudo por causa de uma xícara de café que caiu na sua camisa e você esbravejou de uma forma além da conta. De quem é a culpa? Então por que isso acontece? Por que, meu Deus? Como eu sofro? A vida, os céus, o azar. Então vamos às opções. Não é o Silvio Santos, mas tem lá as opções nas portas. Opção A: foi por causa do café? Que o seu dia foi péssimo? Foi por causa da sua filha, que chorou, enfim, chegou atrasada na escola? Foi por causa da sua esposa, que em tese deixou a xícara de café perto da beirada da mesa e você não viu e caiu no seu colo? Foi por causa da multa de trânsito? Você destruiu o ambiente na sua casa, pegou o carro em alta velocidade, o guarda foi lá e te multou. A culpa é do guarda? A culpa é da multa? Ou a última opção, a culpa é sua? De quem é a culpa então, afinal, nesse caso? Do acaso, da vida, de Deus, do diabinho? A culpa é sua. Por quê? Porque você reagiu de uma forma equivocada a uma situação que você poderia simplesmente não dar tanta importância assim. Já ouviram aquela expressão, tempestade em copo d'água? Ou então, o copo está meio cheio ou está meio vazio? Também é uma questão de ponto de vista. Agora vamos a outra situação. O café caiu na sua camisa, sua filha começa a chorar, então você diz a ela gentilmente: está bem, querido, você só precisa ter mais cuidado. Depois de pegar outra camisa e a pasta executiva, você volta, olha pela janela, vê sua filha pegando o ônibus, dá um sorriso, ela retribui, dando adeus com a mão. Simples. E às vezes a gente opta pela primeira opção. Às vezes nas nossas vidas a gente sempre quer o caminho mais difícil, o caminho mais pedregoso, cheio de desafios, de buracos, sendo que a gente tem a mesma oportunidade de escolher um caminho mais fácil, um caminho mais suave. Então vejam, duas situações iguais que terminam de forma muito diferente, porque 90% são determinados por sua reação. 90% do que aconteceu no dia dessa pessoa aqui, daquele homem, no caso da primeira opção, foi por responsabilidade dele, por ter xingado a filha, xingado a esposa, por aí foi. Não, aqui nosso amigo Milton, o livro dele é Vivendo um Dia de Cada Vez. Provavelmente às vezes ele traz os livros dele para vender. Quem tiver a oportunidade, compre, porque vale a pena. É um livro muito interessante. Tem esse e tantos outros exemplos que servem para as nossas vidas. Não arruine então o seu dia. É preciso ter responsabilidade, ter alegria de viver, e pouco importa o que aconteça em sua vida. Importa sim a maneira como você encara o que lhe está acontecendo. Então a culpa não é dos outros. Quando a gente diz a culpa é do Espírito, porque nós somos espíritos também, estamos encarnados. Então quando a gente fala a culpa é do Espírito, ok, a culpa é realmente do Espírito. Qual o Espírito? O seu, não os outros. Não é da vida, do acaso, de Deus. A culpa é sua mesmo. Então, para a gente finalizar, Deus tem suas leis que regem todas as vossas ações. Se as violais, a culpa é sua. Quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento como a gente imagina. Ali um Deus num tribunal apontando o dedo para você, te julgando: você vai para o inferno, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. A punição é o resultado da infração dessa lei. E essa punição, quem vai nos punir não é Deus, não é Jesus, não é o dirigente do centro. É a nossa própria consciência. É isso que vai contar, principalmente quando chegarmos do lado de lá. Então,
Essa era a proposta da noite de hoje, para a gente refletir um pouco a respeito dessas pequenas situações do nosso dia a dia e as referências da palestra de hoje. Então, vamos pensar um pouco a respeito de tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, assumir as nossas responsabilidades perante a lei, perante a nós mesmos, porque somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Quero mais uma vez agradecer então a casa pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, e como hoje é a penúltima atividade aqui da casa, estamos muito próximos do Natal. Lembremos do Natal, acho que nunca é demais a gente lembrar, que o verdadeiro sentido do Natal, a verdadeira razão do Natal, não é o Papai Noel, é Jesus. E Jesus nasceu numa manjedoura, rodeado de animais. Pensemos o que estará ao nosso redor na noite de Natal. Qual será a nossa manjedoura? Qual será a situação que a gente vai permitir que adentrem os nossos lares? Então, quando a gente pensar em Jesus, que é a verdadeira razão do Natal, lembremos, Ele nasceu numa manjedoura, rodeado de animais. E o que colocaremos nas nossas mesas e na nossa vida na noite de Natal? Uma ótima noite a todos, que a gente retorne para os nossos lares com a paz de Jesus em nossos corações.